João 6, de 1 a 15, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero ler agora também a mesma passagem, mas agora em Marcos, capítulo 6, versículos 31 a 44. Esta passagem aqui, ela é contada, esse milagre aqui, ele é contado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero ler aqui em Marcos, para a gente ter um panorama melhor. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Vai ver, ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar, nesta noite. Eu sei que nós não viemos aqui por acaso. Eu sei que o Senhor nos trouxe até este lugar. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E mais uma vez, Deus, a minha oração, o meu pedido ao Senhor nesta noite é: vem, fala conosco mais uma vez. Vem e nos ensina mais uma vez nesta noite, neste lugar, Pai. Revela a Tua palavra aos nossos corações, para que as nossas vidas sejam impactadas e tocadas e transformadas pelo Senhor nesta noite, meu Deus. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para recebermos tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, mais uma vez eu peço que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que ao falar, Deus,
o coração do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite, seja derramado sobre os nossos corações. Fica à vontade, sinta-se à vontade neste lugar, faz da maneira que o Senhor desejar. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém. Nós estamos nesta série, e o título que eu dei para a série é Sinais. No Evangelho de João, os milagres que acontecem são chamados de sinais, e com um propósito, porque não eram apenas milagres, mas os milagres serviam para um propósito maior até do que o próprio milagre em si. Ou seja, Jesus estava tentando ensinar algumas coisas através dos milagres que ele estava realizando. E 7 milagres, na verdade, é contado no Evangelho de João, e não é chamado de milagres. Nós lemos aqui e vimos que é chamado de sinais. Então nós estamos nessa série tentando aprender aqui o que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas, para os discípulos, e também tentando nos ensinar. Hoje é a 4ª mensagem que eu prego, e essa passagem aqui, esse sinal, esse milagre poderoso que acontece é bastante conhecido. Milagre da multiplicação dos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Uma história bastante conhecida, mas eu creio que Deus tem coisas novas e algo poderoso para falar conosco nessa noite. Me chama a atenção logo no começo que diz que Jesus ele orienta os seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. O texto nos conta que Jesus faz isso porque eles estavam extremamente cansados. Eu não sei se você já reparou nos evangelhos, mas as pessoas ficavam tão impactadas com o que Jesus fazia, com o que Jesus falava, que as pessoas seguiam e perseguiam Jesus em todos os lugares. Jesus entrava numa casa para descansar, quando ele menos percebia, tinha uma multidão fora da casa esperando para quererem aprender dele, ouvir ele falar alguma coisa. Diante de milagres, diante de maravilhas que as pessoas começaram a ver Jesus realizar, então as pessoas seguiam Jesus, as pessoas vinham de outras cidades, enfermos eram levados na presença de Jesus, e o texto nos diz que eles não tinham nem tempo mais para ir, para vir, ou seja, o tempo inteiro eles estavam fazendo ministério, o tempo inteiro estava orando por gente, o tempo inteiro estava falando com gente, Jesus estava ensinando o tempo inteiro, era ele colocar o pé na rua e já uma multidão cercava Jesus e queria ouvi-lo, e enfermos eram colocados na presença de Jesus, e eles estavam extremamente cansados, tanto que a orientação de Jesus para os discípulos foi: olha, entrem no barco, vocês vão atravessar o mar da Galileia, e depois eu vou encontrar vocês, quietinho, na calada da noite, sem ninguém ver. E de repente, os discípulos entram no barco e vão meio que escondidinhos para conseguirem um tempo de descanso, para terem um tempo tranquilo. Mas o texto vai nos dizer que as pessoas viram eles entrando no barco, e o povo queria tanto ver Jesus que eles chegam antes do outro lado do barco ter chegado lá. Quando o barquinho está chegando do outro lado, quando os discípulos olham, imaginam o desânimo deles. Já está uma multidão lá na areia dando tchau, fazendo: oi, que bom que vocês estão chegando, bem-vindos, estávamos esperando por vocês. Na verdade, olha só, muito até do que eu falei ontem à noite, quando os planos mudam, quando os planos são alterados, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Os discípulos estão indo para um descanso, quando no meio do caminho, ou quando eles estão chegando no destino, eles percebem e descobrem: descanso coisa nenhuma, a gente vai ter que trabalhar mais um pouco. E algumas vezes nas nossas vidas isso acontece mesmo, mudança de planos. Nós estávamos esperando alguma coisa, nós estávamos nos programando para algo, quando de repente Deus entra na história e Deus muda as coisas, e a gente vai ver que existia um propósito nisso aqui, ou seja, sempre existe um propósito quando Deus mexe as coisas. Às vezes a gente não compreende muito bem o que Deus está fazendo, mas quando Deus está fazendo, no final, depois a gente acaba entendendo por que algumas coisas aconteceram. Na verdade, eles chegam do outro lado, e aí Jesus vai começar a ensinar aquelas pessoas. O capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus ensina coisas extremamente importantes.
Jesus começa a falar sobre o reino dos céus, Jesus começa a falar que Ele era o pão da vida, Jesus começa a trazer uma mensagem, ensinar aquele povo de verdade. E olha só, eles passam o dia, na verdade, Jesus com os discípulos chegam ali, sobem num monte ali, e Jesus começa a ensinar, e o tempo passa, e quando eles menos percebem, eles olham assim e percebem que o dia já estava chegando ao fim. Está ficando tarde, o sol já está baixando. E aí olha um para o outro e os discípulos se reúnem e falam: gente, nós temos um problema, a gente está aqui no meio do nada, não estamos tão perto assim da cidade vizinha, e não tem nenhuma venda aqui, não tem nenhuma lanchonete, não tem uma padaria, não tem um lugar para as pessoas descansarem, comerem, e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa despedir essas pessoas para cada um voltar para sua casa, para comer, para dormir. A primeira coisa, na verdade, aqui, é que agora eles vão enfrentar um problema. A princípio é isso que está acontecendo. Temos um problema. Eles identificam um problema. O problema era, tem uma multidão. Acredita-se que essa multidão era uma multidão mesmo, porque o texto nos fala que era por volta de 5.000 homens. Fora as mulheres e fora as crianças. E naquele tempo, as pessoas não tinham como hoje um filho, 2 filhos. Eles tinham, era tribos, tinha 10 filhos, tinham 15 filhos. Então acredita que por volta ali tinha mais ou menos 20.000 pessoas, de 20 a 30.000 pessoas. Então pensa numa coisa dessa, por volta de 20, 30.000 pessoas reunidas num lugar para ouvirem Jesus, e Jesus está falando e está ensinando, e o povo não arreda o pé, o povo não vai embora, o povo está lá, atentos para ouvirem aquilo que Jesus tinha para dizer e para ensinar, mas o dia vai terminando e os discípulos, na verdade, o que eles queriam era um descanso. Eu acho que eles começam a conversar entre si e falam: gente, como é que a gente vai mandar esse povo embora? Então eles trazem um problema para Jesus e dizem: Senhor, nós temos um problema, tá? Qual é o problema? O problema é que esse povo está aqui o dia todo, é sol, é calor, e não tem comida, então a gente precisa despedir esse povo para cada um ir para suas casas. Olha o que diz no versículo 35, em declinando a tarde, ou seja, depois do dia todo, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Jesus faz uma pergunta para eles: aonde nós vamos comprar pão então? Onde compraremos pães? Filipe responde para Jesus: Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, nem com 200 denários, que representavam um ano de trabalho de uma pessoa, porque geralmente era 1 denário por dia, 200 denários, pensa nos dias de trabalho durante um ano de trabalho. Filipe está dizendo, nem com o dinheiro de um ano trabalhado, a gente consegue comprar pão para esse tanto de gente. Ou seja, não tem como resolver esse problema da maneira que o Senhor está dizendo. Aí então, depois de Filipe dizer isso, no versículo 37, Jesus vai dar uma ordem. Olha a ordem de Jesus: porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Olha o que está acontecendo aqui. Então eles trazem um problema a Jesus, e Jesus, na verdade, devolve o problema para eles. Eles trazem o problema, Jesus fala: tem um problema, então faz o seguinte, então vão e comprem pão. Aí Felipe tenta fugir do problema e diz: mas não tem dinheiro. Eu acho que Judas nessa hora já estava preocupado, né? O tesoureiro estava dizendo: meu Deus, vai acabar com todo o nosso caixa para comprar esse tanto de pão para esse tanto de gente. E na verdade, eles olham e eles percebem: nós não temos recursos, não tem como. E mesmo que se tivesse recurso, não sei se você já parou para pensar, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para pensar nos detalhes. Pensa nisso. Pensa que se cada um comesse um pãozinho, a gente está falando de 20 a 30 mil pãezinhos. Você imagina você chegando na vendinha no final do dia e dizendo, no final do dia, 6 horas da tarde, na vendinha: boa tarde, pois não, que gostaria? Eu gostaria de 28 mil pãezinhos. Não tem como, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, a princípio, na cabeça dos discípulos, o que Jesus está nos pedindo não tem cabimento. Está fora da realidade o que Ele está nos pedindo. Mas Jesus não estava pedindo isso para os discípulos porque Ele queria que os discípulos fossem até a vendinha mesmo e comprassem 28 mil pãezinhos. O que Jesus estava fazendo aqui não era isso. Na verdade, Jesus estava
cutucando os discípulos. Na verdade, Jesus estava incitando, na verdade, Jesus estava despertando os discípulos a pensarem nesse problema todo aqui. Porque o texto mesmo vai nos dizer que Jesus, ele já sabia do que iria acontecer. Jesus já sabia do milagre que ia acontecer. Então, por que sabendo Jesus do milagre que iria acontecer e que ele iria realizar, por que então ele manda os discípulos irem comprar pães? Não é porque ele estava esperando que os discípulos fossem comprar pães, mas o que ele estava fazendo é, os discípulos vão começar a discutir, vão pensar, é impossível, mesmo que a gente tivesse dinheiro, a gente vai lá na vendinha, não vai ter 30 mil pães, então não tem como. O que Jesus queria é que eles discutissem e chegassem numa solução. O grande problema é que os discípulos não conseguiram chegar na solução que Jesus estava propondo, ou iria propor. E, na verdade, a situação aqui era algo a princípio impossível. E Jesus coloca um problema a princípio impossível de resolver, porque Jesus queria saber, deixa eu ver até onde vai a capacidade de vocês em crer. E a gente está falando com pessoas que andavam com Jesus. A gente está falando com pessoas que viram Jesus operando milagres. Aqui nós estamos falando já do quarto sinal, ou seja, pelo menos antes disso, mas muitos outros já haviam acontecido, mas pelo menos antes disso, já tinham acontecido 3, pelo menos. Então eles viram Jesus mandando o homem levantar da cama, e o homem tinha levantado, eles viram Jesus operando milagres, mas diante dessa situação agora, não tinha pão, era impossível, eles não conseguem enxergar além. Eles não conseguem ver com os olhos da fé. Eles só olham as circunstâncias que eles estão enfrentando. Eles olham o problema e falam, esse problema aqui nós não temos como resolver. Problemas insolúveis, que não tem como resolver. E a verdade é que em muitos momentos das nossas vidas é exatamente o que vai acontecer. E eu penso que Jesus, na verdade, até permite que estas coisas aconteçam e com um propósito. E com o mesmo propósito que isso aconteceu aqui na vida daqueles discípulos. O propósito de Jesus, quando nós estamos diante de algo que a princípio para nós é impossível, não é nos matar. Não é que a nossa vida acabe, que a gente diga, agora eu vou morrer mesmo. Não, não é isso. Na verdade, eu penso que alguns problemas que a gente olha e a gente pensa é impossível, na verdade, Deus está permitindo porque Ele quer que você veja além. Ele quer testar a tua fé. Ele quer provar a tua fé. Deixa eu te fazer ir além. Você só está olhando o natural das coisas. Você só está vendo a tua capacidade. Você só está vendo aonde você consegue ir. Você só está olhando a tua conta bancária. Você só está vendo a tua capacidade financeira, mas eu quero cutucar você para que você consiga crer além do que os teus olhos conseguem ver. É isso que Jesus estava fazendo com os discípulos, e é isso que Jesus faz nas nossas vidas muitas vezes, diante de impossibilidades. Então, na verdade, a gente, quando começa a olhar para histórias assim, a gente começa a perceber que o que Jesus estava querendo, que ele estava querendo causar na vida daqueles discípulos era elevar a fé deles, ensinar uma lição a eles. Eu acho que é isso que Deus muitas vezes, porque pensa numa coisa, se você pode resolver, você não precisa de fé. Se você pode pagar a conta, você não precisa de fé. Se é um problema que com a tua capacidade você vai lá e resolve, você não precisa nem fazer uma oração, eu vou lá e resolvo, já que eu posso resolver. Mas e quando você não pode resolver o problema? E quando você não tem capacidade para resolver o problema? E quando o problema, você olha para ele e diz, não tem saída, como é que faz? E Deus algumas vezes vai permitir isso, porque Ele quer que você consiga olhar além. Ele quer te ensinar. Tem momentos que nós precisamos exercer a nossa fé. Tem momentos que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos da fé. E entender que eu não posso, mas eu sirvo um Deus que pode. Entender que eu não tenho capacidade, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Ele pode me fazer, Ele pode me dar vitória nessa situação, Ele pode abrir uma porta, que Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. E é o que estava acontecendo aqui entre Jesus e os discípulos. Eu acho essas histórias muito interessantes, porque Jesus, os discípulos estão
seguindo uma orientação de Jesus, porque foi Jesus que disse, nós lemos aqui, entrem no barco e atravessem o mar. Jesus que conduziu os discípulos a esse lugar. Que lugar? Para o deserto. Está todo mundo no deserto. Deserto na Bíblia, você vai ver que está ligado a tempos difíceis, de desafios, tempos de que a fé era necessária. O povo de Israel passou muito tempo no deserto, e no deserto eles tiveram que confiar em Deus. No deserto, durante muitos anos, não tiveram nem comida, não se plantava, não se colhia, mas todos os dias tinham que confiar que Deus iria alimentá-los com o maná que iria cair do céu. Deserto fala sobre esse lugar onde falta talvez provisão, mas fala também sobre esse lugar que a nossa confiança em Deus, ela é testada e ela é provada. Jesus conduz os discípulos a esse lugar, a esse deserto, e na verdade Jesus estava querendo testar. Será que vocês acreditam mesmo? Será que vocês têm fé, talvez como vocês dizem que vocês têm? Ficar no deserto por algum tempo vai exigir de nós fé. Só que é isso que Jesus estava querendo ensinar seus discípulos. Mas o que a gente também vai ver numa história como essa, deserto, esse lugar, porque ali estava sem comida, ou seja, estava faltando coisa. Esse lugar onde está faltando coisa, onde nós não estamos em um lugar confortável. Despede o povo, manda para a cidade, lá vai ter comida, lá vai ter provisão, lá vai ter sustento. Aqui não tem, lá tem. Mas a gente vai ver que Deus trabalha de maneiras diferentes. Enquanto no deserto, muitas vezes para nós, aos olhos naturais, é esse lugar de falta, esse lugar onde não tem como resolver esse problema que nós estamos, para Deus é diferente. Para Deus, deserto muitas vezes é palco de milagres. Para Deus, enquanto a gente está olhando para o deserto e pensando, ai, agora vou morrer, Deus está dizendo, não, é apenas uma oportunidade de eu fazer algo extraordinário na tua vida, no meio do deserto, no meio do nada. Enquanto você estava pensando, eu vou precisar voltar para a cidade, Deus estava falando, não, é no deserto mesmo que eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. Acho que é por isso que Deus algumas vezes nos conduz para alguns desertos na vida. Alguns lugares de falta, alguns lugares onde a gente não pode se apoiar nas coisas, onde a gente não pode se apoiar nas pessoas, onde a gente não pode resolver o nosso problema do nosso jeito, com as nossas forças. Porque perceba, olha como os discípulos queriam resolver o problema, saindo do deserto. Se a gente sair do deserto, se a gente voltar para as cidades, a gente resolve o nosso problema. E Jesus estava dizendo, não precisa nem sair do deserto, eu posso resolver o teu problema no meio do deserto. Tem vezes que a gente fica pedindo para Deus, Deus nos tira daqui, porque se o Senhor me tirar daqui, o meu problema vai ser resolvido. Deus está te dizendo, Ele nem precisa te tirar do lugar que você está para resolver o teu problema. Ele pode resolver o teu problema no lugar que você está. Deus, me livra desse emprego, me leva para outro emprego, porque esse lugar é o problema. Ele está dizendo para você, não, vai ter milagre até nesse lugar que você olha e pensa que é o problema na tua vida. É nesse lugar que você está pensando, me tira daqui, que Deus vai honrar a tua vida, e vai te levantar, e vai te abençoar. A princípio a gente olha e pensa, deserto não é lugar de bênção, mas para Deus não existe impossíveis. Até no deserto Ele abençoa, até no deserto Ele multiplica, até no deserto Ele alimenta 20, 30, quantas pessoas forem necessárias, porque Ele é o Deus que tudo pode. Agora me chama a atenção, sabe o quê? Que milagre, sabe para quem que é? É para quem fica, é para quem permanece. O texto não fala isso, mas será que teve alguém que estava naquela turma que não voltou atrás? Que disse, rapaz, 3 da tarde e a coisa não vai ficar boa por aqui, vamos embora, então vamos. E quem foi embora antes? E quem olhou para a situação e pensou, a coisa vai ficar ruim, então é melhor nós voltarmos antes da coisa ficar ruim? Perdeu o milagre. Só ouviu falar do milagre. As pessoas contaram no outro dia, rapaz, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, você foi embora antes, né? Perdeu. É exatamente o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, só não vive milagre quem volta atrás, quem não permanece. Se Deus te levou a algum lugar, se você está neste lugar que te falta alguma coisa, mas você foi até este lugar,
por obediência, se você ouviu, se você foi direcionado e direcionada por Deus, deixa eu te dizer uma coisa, não arrede o pé, fique exatamente aonde você está, porque se Deus te conduziu até este lugar, mesmo que pareça daqui não vai fluir nada, nada vai acontecer nesse lugar, Deus não precisa de um lugar favorável para fazer o milagre que Ele deseja fazer na tua vida, na verdade Ele precisa de pessoas que creem de tal maneira que permanecem, que ficam lá, que não desistem, elas acreditam tanto que está todo mundo olhando e pensando, no deserto não vai acontecer nada, mas ela acredita, foi o Senhor que os conduziu até esse lugar, foi Deus que me conduziu aqui, foi Deus que mandou ouvir, se Ele mandou ouvir, então Ele está cuidando de todas as coisas, parece que não vai acontecer, mas eu vou ficar aqui porque eu sei que Ele é fiel e cumpre a sua palavra, Ele cuida de mim, é para estas pessoas que o milagre chega. Enquanto a orientação do mundo, muitas vezes é o contrário disso. Sai daí. Vai para outro lugar. Procura outro negócio. Larga essa pessoa. Vai ser feliz, vai resolver o teu problema, vai resolver tua vida. Milagre tem para quem permanece. Às vezes a gente pensa que é fugindo do problema que se resolve o problema, enquanto o que a gente vai ver é que as pessoas que fogem do problema, elas criam muitos outros problemas e deixam de viver o milagre que Deus tinha para a vida delas. Fica, permanece, coloca Deus à prova. Deus, foi o Senhor que me mandou aqui, eu vou ficar. Não tem saída nesse negócio aqui, não tem uma solução que aos meus olhos eu possa resolver o meu problema, mas o Senhor me conduziu, eu vou ficar. E você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias na tua vida. Deserto para nós que andamos com Deus. Para o mundo, deserto é a pior coisa do mundo. Para esse lugar que falta alguma coisa, para esse lugar de dependência. Deserto fala muito sobre dependência, sobre confiança. Foi exatamente isso que o deserto, para o povo de Deus, num período de 40 anos, representou. Confiança, dependência. Eles dependiam de Deus. Era fogo do céu, era nuvem para conduzir, para guiar à noite, de dia. Era maná caindo do céu para alimentá-los no meio do deserto. E ali Deus provando, até no deserto eu cuido de vocês. Nada falta na vida de vocês até no deserto. Então para nós que servimos a Deus, querido, o problema não está no lugar. O problema está com a gente. Independente do lugar, se eu acreditar, se eu permanecer, milagres vão acontecer na minha vida. Agora, quando os discípulos talvez se reúnem ali, e Jesus, eles falam para Jesus, olha, mas Jesus, nem 200 denários daria para a gente comprar esse tanto de pão, para alimentar esse tanto de gente. Aí Jesus vai dizer para aqueles homens o que? Olha, faz o seguinte, vai ver aí o que tem, vai dar uma olhada se alguém tem alguma coisa. E eles fazem exatamente isso, eles vão olhar o que tem lá, vamos ver se o pessoal não trouxe. De repente a gente está aqui questionando e todo mundo trouxe uma comida, de repente alguém trouxe uma lancheira a mais e sobra e divide com o vizinho que está do lado, e aí eles vão dar uma vasculhada e saem perguntando, e aí, trouxe alguma coisa para comer, como é que está? E aí eles encontram o quê? Eles encontram um garoto com 5 pães e 2 peixes. E eles voltam e eles trazem um relatório para Jesus. Jesus, e aí, acharam? Achamos. Muito, não, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E aqui me ensina algo, a gente precisa tomar muito cuidado com o que os nossos olhos veem e com o que os nossos ouvidos ouvem. Porque diante de uma situação como essa, o que a gente ouve nos desencoraja, rouba a nossa fé. Como é que 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas? O que isso representa? Nada. Porque diante de tamanha necessidade, uma provisão tão pequena, um suprimento, 5 pães e 2 peixes, representa nada, não é nada, isso aqui não é nada, perto do que nós precisamos. E olha só que interessante, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? Moisés manda 12 espias olhar a terra prometida, vai lá.
dá uma olhada, dá uma verificada lá e traz a notícia. E aí foi exatamente isso que eles fizeram. Ficaram 40 dias lá espionando, olhando, vendo. E aí, a cidade é boa, a terra prometida, mana, leite e mel. É, mana, leite e mel, tem bastante fruto, tem coisa muito boa. Mas aí eles olharam e perceberam que, mas o exército é forte, é poderoso, está cheio de gigantes naquele lugar. A gente não vai aguentar com esses caras não, eles vão nos destruir. Eles voltam e eles trazem um relatório do que eles viram. Qual foi o relatório? 10 dos 12, ou seja, a maioria, e sempre é assim. Tem mais pessimista do que otimista. Tem mais pessoas que não creem do que os que creem. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser. Voltaram dizendo, olha, a terra é boa, mas sempre tem um mas, né? A terra é muito boa, mas tem gigante e a gente não vai dar conta. E começam a murmurar e reclamar e brigar com Moisés, dizer, por que você nos tirou lá do Egito? Estava ruim lá, mas pelo menos lá a gente dormia, a gente tinha lugar para dormir, a gente tinha o que comer. Você nos trouxe até aqui para a gente morrer aqui no deserto. Deus fica bravo e dá uma palavra e diz, olha, porque vocês não acreditaram, porque vocês não tiveram fé, vocês vão morrer no deserto. Os 10 e a geração que não creu morreu no deserto. Só 2 dos 12 acreditaram, Josué e Caleb, que disseram, não, realmente nós olhamos, a terra é boa, mana, leite e mel, tem frutos, os inimigos são grandes, mas gente, não vamos desanimar, não fiquem abatidos, porque foi Deus que nos disse que Ele nos daria essa terra, é promessa de Deus para as nossas vidas. Então se Deus prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só 2. E porque acreditaram e porque confiaram na promessa que Deus havia feito, eles vão pisar na terra prometida. A multidão, o povo, foi desencorajado, deixou de acreditar. E porque deixaram de acreditar, não viveram as promessas. Mas foi pelo quê? Eles viram? Não, eles ouviram a má notícia. Eles ouviram o que os 10 espias voltaram falando. Não tem como. E aquilo entrou no coração deles e eles desanimaram. Aqui é uma lição extremamente importante para nós. Não permita que o que você ouve te desanime. Não permita que o que os teus olhos veem te desanime. Porque diante de um grande problema, às vezes 5 pães e 2 peixes significa nada. Às vezes diante da solução que a gente precisa, o que nós temos nas nossas mãos não é nada. Você olha e diz, eu não vou conseguir resolver o meu problema. Você olha e pensa, não tem uma saída e não tem uma solução. Sim, é verdade. Se fosse só isso, se dependesse só de nós, se fosse apenas com os nossos recursos, se fosse só com a nossa capacidade, sim, talvez não teria como, mas eu e você, algumas vezes nas nossas vidas, precisamos tampar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos para a nossa realidade e acreditarmos na promessa e na palavra que Deus entregou a nós, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não permita o que você ouve, não permita o que os teus olhos veem te desanimem e roubem o que Deus tem preparado para a tua vida. Por isso até que eu acho que tem vezes que a gente precisa ficar até calado quanto às promessas de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes são coisas tão grandes e tão loucas que até as pessoas que a gente ama, a gente vai compartilhar, elas vão dizer, tá doido, isso não tem como acontecer não. Imagina, calma, você tem que ter o pé no chão, hein? Vai quebrar a cara. E elas fazem isso não é porque elas estão com raiva de você, elas te amam e elas querem te guardar. Mas tem coisa que Deus falou, que Deus mandou. Jesus estava tentando cutucar os discípulos, chacoalhar eles, levar eles a crer além do que eles conseguiam ver com os seus olhos. E talvez quando eles encontram 5 pães, 2 peixinhos, um olha para o outro e fala, bom, agora não tem saída, agora vamos lá, só relatar, falar para ele e deixa quieto. E muitas vezes nós somos desencorajados por causa da notícia que ouvimos. A fé, na verdade, que nós precisamos entender sobre fé e o que está acontecendo aqui. A fé, quando que eu sei que eu tenho fé ou eu não tenho fé? Porque fé não tem plano B. E a gente ama um plano B. Tipo assim, vou fazer o que Deus me chamou, mas se não der, eu tenho um escape aqui. Se não der certo, é por isso que tem algumas histórias que nos mostram e nos provam que pessoas tiveram fé. Por exemplo,
Elias com Eliseu, quando Elias joga o manto sobre a vida de Eliseu, e ele entende o que havia acontecido com ele, ou seja, eu fui chamado para algo. O que é que Eliseu faz? Ele deixa ali o seu trabalho, ele deixa ali o arado, e não apenas deixa, ele taca fogo em tudo, no arado, no material que ele usava para trabalhar. Ele mata os bois, faz um churrasco com os bois, que eram os animais que conduziam o arado para a terra, porque ele trabalhava, era um agricultor. E quando ele entende que Deus o havia chamado, o que é que ele faz? Ele queima tudo, ele faz churrasco com os bois. O que é que ele estava dizendo? Não tem plano B. Eu entendi, Deus me chamou, e já que Ele me chamou, eu não volto atrás, eu não volto a fazer aquilo que eu fiz até aqui. Ou seja, eu vou deixar para trás, eu vou perseguir, eu vou seguir, eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando. Fé é isso, não tem opção B. Então, você quer testar, quer ver se tem fé? Deus te chamou para algo, Deus colocou algo no teu coração, descarte a opção B da tua vida. Confie que aquilo que Deus colocou, Ele vai fazer. Essa história tem várias coisas interessantes. A gente vai ver que Jesus, quando trazem para Ele ali os pãezinhos e os peixinhos, aí Ele dá uma ordem para as pessoas. Olha o que Ele diz no versículo 10 de João 6. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 50.000. E aí em Marcos 6, 39, 40 diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Eu acho interessante o direcionamento de Jesus. Ele já sabia o que ia acontecer, ou seja, o milagre vai acontecer. Mas antes do milagre acontecer, organiza a coisa aí. Organiza as equipes, separa as equipes, senta em grupos de 50, senta em grupos de 100. Ele não tinha dúvida do que iria acontecer. Isso fala sobre fé, ou seja, já prepara mesmo antes de acontecer. Talvez as pessoas estão ali olhando e ele está com 2 peixinhos e 5 pãezinhos, ele está dizendo, já senta todo mundo. Imagina se a gente estivesse lá, mas vai sentar para quê? Não vai ter comida para todo mundo, vamos cada um pegar suas coisas e vamos embora. Jesus talvez estava testando aquele povo, Jesus talvez estava ensinando algumas coisas, ou seja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o milagre vai acontecer, mas para o milagre acontecer tem que ter ordem na casa, arruma as coisas, organiza as coisas para vocês estarem prontos para receber aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Talvez a nossa vida seja um impedimento para os milagres que Deus tem para nós. Porque talvez a nossa vida é tão bagunçada que Deus nem pode chegar com o milagre que Ele tem para as nossas vidas. E talvez o maior direcionamento para as nossas vidas nessa noite é separa em grupo de 50, separa em grupo de 100, ou seja, coloca a tua vida em ordem, meu filho, para que então eu possa fazer o que eu tenho para fazer na tua vida. A gente quer que Deus faça a parte dele, mas a nossa, a gente não gosta de fazer. Não, Deus, deixa tudo bagunçadinho aqui mesmo, eu só quero o milagre do Senhor na minha vida. Não, não funciona assim. Deus está dizendo, coloque em ordem, organiza, separa, grupo de 50, de 100. O milagre vai vir, mas eu quero ver se você tem fé para acreditar, mesmo antes do milagre chegar. Já começa a fazer alguma coisa, já começa a se preparar para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. E aqui a nossa fé vai ser provada e testada. A gente vem falando sobre isso. Uma das mensagens foi crer para ver, ver para crer. O que a gente quer é ver para crer, a gente não gosta de crer para ver. Mas o que Jesus está falando para aquelas pessoas, vamos ver, eu vou ensinar para vocês a ordem da coisa, como que funciona um negócio. Vocês creem? Cremos, então pode dividir, vamos começar a trabalhar, vamos começar a organizar. Mas cadê a comidinha? Ainda não tem, mas vai chegar. E aí o povo faz, o povo se organiza, o povo separa. Imagina a confusão. 30.000 pessoas sentando em grupo de 50 e de 100. A gente acha que, a gente lê os textos e não imagina. Pega 30.000 pessoas. É um estádio de futebol, gente. É um estádio de futebol. Pega um estádio de futebol. Imagina os discípulos, os 12, falando, calma gente, vamos organizar. Tem um estádio para organizar, é 50, conta. 50, não, você passa para 52 aqui, volta para lá. A 100 aqui, vamos esse grupo de 100. Imagina o trabalho que não deu esse negócio. E até nisso, eu acredito que Jesus estava ensinando aquelas pessoas alguma coisa. Quer viver um milagre? Se prepara para ele. Quer viver um milagre? Se prepara para ele.
É o que a gente vê acontecendo com Ana. Ana queria um milagre. Ana queria um bebê. Ela era estéril, não podia ter um bebê. E a gente vai ver na história de Ana que o anjo se encontra lá com ela está no templo, na verdade, e está lá chorando, e aí o sacerdote, um ancião, vê ela lá e fala: mulher, por que você está embriagada a essa hora do dia, aqui choramingando? E ela diz para ele: não, meu senhor, eu não estou embriagada, coisa nenhuma, eu só estou com a minha alma aflita aqui, estou orando, clamando a Deus. Interessante, eu já preguei essa mensagem, mas um pouco antes disso, diz que ela ceiou junto com sua família em sua casa. Eles comeram e beberam, diz o texto. Vinho, naquele tempo, era algo como tomar um suco na mesa. Toda a casa tinha. Eles comeram e beberam. A família reuniu, tomou vinho, comeu pão. Extremamente normal. Eles faziam isso sempre. Mas chama atenção porque ela diz: eu não bebi bebida forte, Senhor. Eu não bebi bebida alcoólica, Senhor. Por que ela diz isso? Porque ela já havia dito para Deus: se o Senhor me der um filho, Deus, este menino vai ser nazireu. Nazireu era um pacto que se firmava com Deus. Os nazireus, por exemplo, tinham algumas regras. Eles não raspavam sua cabeça, eles não tomavam bebida forte, ou seja, eles eram consagrados ao Senhor, separados ao Senhor. Olha a atitude dessa mulher. Quando o homem olha para ela e diz assim: mulher, você bebeu, por que você está embriagada? Um pouco antes o texto está dizendo: todos comeram e beberam, mas ela diz para ele: eu não bebi, meu Senhor. Ou seja, o que é que ela estava dizendo? Olha, eu já estou pronta, porque eu prometi para Deus que esse menino seria nazireu. Se Deus me der esse menino, o meu ventre está limpo, eu não tomei álcool nenhum. Ela vive o milagre, mas ela estava pronta para viver o milagre. Ela acredita que o milagre vai acontecer, mas ela já havia se preparado caso o milagre acontecesse. A gente quer ver o milagre acontecendo, mas a gente não se prepara para viver o milagre na nossa vida. A gente quer ver Jesus multiplicando o pão e o peixe, mas a gente não quer ter o trabalho de dividir a multidão. A gente só quer que Deus faça a parte dele, mas a nossa, muitas vezes nós não fazemos. E por isso, muitas vezes, não vemos Deus trabalhando e fazendo nas nossas vidas. Agora, com relação à multiplicação, tem algo interessante, porque Jesus ele manda as pessoas sentarem em grupos e o povo começa a reunir, senta e tudo isso. Aí ele vai pegar o pãozinho e o peixinho e esse milagre é conhecido, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas me chama a atenção algo aqui também, porque multiplicação, para ser multiplicação, tem que ter alguma coisa. 100 vezes 0, 1 milhão vezes 0 é 0. Não multiplica. Então, para ter multiplicação, tem que ter alguma coisa. E às vezes é por isso que algumas multiplicações não acontecem nas nossas vidas. Que a gente quer que Deus promova, a gente quer que Deus faça, mas a gente não entrega nada a Deus. A gente não dá nada. Até algumas vezes porque a gente pensa: mas é tão pouco. O que é tão pouco para tudo isso que eu preciso? Talvez foi o sentimento daquelas pessoas, ou até do menino que entrega o seu lanche e dizendo: olha, mas é só isso que eu tenho. E aqui a gente aprende algo, não é sobre o quanto você tem, mas é o quanto você está disposto a dar. É o quanto você está disposto, porque quando a gente fala de dar, a gente está falando de confiança. Porque o menino, ele podia dizer o seguinte: não, eu vou dar coisa nenhuma. O meu lanche já está garantido. Vai que eu dou e nada acontece, eu vou perder meu lanche. Ele podia ter retido. Ele podia ter dito: eu vou guardar para mim. E se ele guardasse para ele, esse milagre talvez não teria sido contado e não teria acontecido. E talvez nas nossas vidas, enquanto a gente está desejando que Deus faça algo, será que a gente não tem que entregar algo a Deus também? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Você está falando: ei, pastor, já vai levantar uma oferta, né? Segunda no culto, pastor? Aí é demais. Não foi de oferta, não. Isso pode ser tempo. Isso pode ser muitas coisas. A gente quer que Deus faça algo, mas o que é que você tem entregado a Deus também? Pergunta para você. Jesus fez algo maravilhoso, mas ele fez a partir de algo que alguém entregou e sacrificou.
e decidiu dividir. E porque dividiu, agora todo mundo vai comer. Algo interessante aqui também que acontece. Na Bíblia eu acredito que está tudo em ordem. Os detalhes que são contados, as histórias. Deus quis que tivesse uma ordem e eu acho que tem um propósito nas coisas. Jesus manda organizar. Jesus manda dividir as pessoas. Depois que divide, o que é que ele faz? Antes de multiplicar, antes de pegar o pão, quebrar no meio, partir o pão e de começar a distribuir para os discípulos, o que é que ele faz? Ele dá graças. Ele olha para o céu e agradece a Deus. E isso me ensina algo poderoso. Me ensina algo poderoso. Se eu não conseguir agradecer com os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos que eu tenho, não vai ter multiplicação. Não tem multiplicação. Só tem multiplicação para quem consegue agradecer com 5 pãezinhos e com 2 peixinhos. É a história do ser fiel no pouco. É a história do ser grato no pouco. Tem gente que Deus nunca vai colocar no muito, porque no pouco não é fiel e no pouco não é grato. No muito não vai ser. Então o muito chegou porque no pouco teve gratidão. O muito chegou porque no pouco rendeu graças a Deus e disse: Deus, é pouco, mas é o que nós temos. Faça algo aí. Deus fez. Queridos, a gente precisa aprender com a Bíblia. A gente ouve histórias como essa e às vezes entra aqui, sai aqui e a gente não aprende nada. Aí você sai daqui e já está ali na esquina reclamando da vida. Você está reclamando, você sai daqui e fala: esse carro velho aqui, que essa marcha não engata direito, enquanto talvez nem era para ter um carro. E Deus já te deu um carro. Você conseguiu comprar o teu carrinho 92, mas é teu. E enquanto você não tiver a atitude correta, enquanto você não tiver um coração grato, você não vai ser promovido. Você não vai ser promovido. A Bíblia é clara quanto a isso. Quem for fiel no pouco, será colocado no muito. Se Deus não pode confiar em você, se você é um reclamão, não pode, imagina no muito. Você vai querer bater de frente com Deus. Dá licença, isso aqui. Se você tiver capacidade de agradecer: Senhor, obrigado. Senhor, eu queria estar comendo uma picanha nessa noite, mas eu estou comendo arroz com ovo. Tem gente que nem arroz com ovo come. E eu estou comendo. O Senhor colocou um alimento na minha mesa nessa noite. O Senhor tem sustentado a minha vida. Talvez não cheguei aonde quero estar, mas sou grato pelo que o Senhor tem feito. Sou grato pelas coisas que o Senhor tem me proporcionado. Jesus faz isso. Era pouco, mas Ele agradece mesmo no pouco. E aí então, uma multiplicação acontece. Ele dá graças, parte o pão. Já pensou que coisa louca é essa? Todo mundo comeu pãozinho que não saiu da padaria. Todo mundo comeu peixinho que nunca nadou numa água. Você já pensou num negócio desse? Todo mundo come esse peixinho, está com um sabor diferente. É que esse aí nunca nadou, filho. Está sem sal, né? Porque nunca foi para o mar esse aí. Esse pãozinho tá... Tem uma alecrim aqui, esse aí a padaria ele não faz. Esse aqui é só do céu mesmo. Aí Jesus começa a dar para os discípulos. Pode distribuir, pode distribuir. E aqui começa a acontecer o que aconteceu com o azeite na botija, com a farinha. Não tinha, mas não faltou. Era impossível, mas Deus fez. Imagina a cara do povo. Come um pãozinho, o outro do lado come também, o outro come, rapaz, não é dar só 5, não é. Daqui a pouco dá uma erguida na cabeça e fala: rapaz, mas tem uns 200 ali que estão com pãozinho também, hein? E tá peixinho também. Imagina o povo lá do fundo da fila pensando: não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Mas de repente chega: um pãozinho, 2 pãozinhos, 3 pãozinhos. Acho que tem uns que enfiaram um pãozinho no bolso, um peixinho no bolso de trás. O ser humano é assim. E o texto vai dizer que o povo comeu até se fartar. Comeu à vontade de pãozinho. Foi uma festa e tanto. Porque a vida do crente é assim. Até no deserto tem festa. A vida do cristão é assim. Às vezes não é fácil.
Porque a gente está no deserto e a gente precisa confiar para ver um milagre acontecendo. A gente preferia estar lá na vendinha comprando um pãozinho, para não precisar depender do milagre de Deus. Mas uma grande festa está acontecendo ali. Ou seja, olha só, o que é que Jesus estava, através deste milagre, querendo ensinar aquelas pessoas e nos ensinar também? Olha o que diz no versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Todos os sinais você vai ver isso. Jesus se revelando, mostrando que ele era o Messias. Ou seja, as pessoas olharam para tamanho milagre e tiveram que reconhecer: este é aquele que nós estávamos esperando. Quem é que eles esperavam? O Messias. Eles reconhecem, é Jesus que está entre nós. Jesus não estava ensinando apenas que ele podia trazer provisão no sentido de coisas materiais, mas a mensagem que Jesus estava ensinando ali também era: eu sou a provisão, o sustento na vida de vocês em todas as áreas. Tanto que se você ler o capítulo 6 de João, Jesus vai falar sobre isso. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele vai dizer para eles: se vocês comerem, se vocês tomarem de mim, se vocês fizerem parte do meu corpo. Jesus estava falando que, ou seja, não vai existir necessidade de vocês, não é só necessidade material, ou seja, eu sou o que vocês precisam, eu sou a alegria que vocês precisam, eu sou o sustento que vocês precisam, eu sou a paz que vocês precisam, eu sou tudo que vocês precisam. Se vocês me tiverem, vocês têm tudo. É o que Jesus estava ensinando até através de um milagre, de uma multiplicação de pães. Agora, só para a gente terminar, conclusão. A história vai nos mostrar o quê? O que importa é quem está com a gente. Eu estou com Jesus? Estou. Então está tudo bem. Então vai ficar tudo bem. É o que está acontecendo aqui. Jesus estava lá. E porque Jesus estava lá, ficou tudo bem. Quando a gente tem Jesus, tem milagre. Quando a gente tem Jesus, tem multiplicação. Quando a gente tem Jesus, tem provisão. Quando a gente tem Jesus, existe alimento para as nossas almas. As nossas almas são alimentadas, completas, cheias e satisfeitas. Não importa o lugar, não importa as impossibilidades, não importa as nossas limitações. Com Jesus, fica tudo bem. 5 lições, eu vou terminar. Às vezes Deus interrompe os nossos planos para fazer algo maior. Os discípulos só queriam descansar, só queria férias, Jesus, mas vão viver uma multiplicação. Pode saber disso. Quando Deus entra e interrompe algum plano, já fique sabendo, tem coisa grande vindo na minha direção. 2, nossos recursos e força nunca, entenda isso, nunca serão suficientes para o que Deus quer fazer. Ou seja, dependa dele. Não pense você que você vai realizar e fazer aquilo que Deus tem para a tua vida sozinho. Dependa dele. Que é isso? Deus sempre quer fazer algo maior do que imaginamos. Os pensamentos, os caminhos de Deus são maiores, mais altos. 4, penúltimo, nem sempre é um problema. Repete assim: nem sempre é um problema. Talvez seja uma oportunidade. Talvez o problema que você está enfrentando, Deus está olhando e está dizendo: oh, coisa boa, está doente, né, meu filho? Agora eu vou curar. Oh, coisa boa, a conta do banco está vermelha, agora eu vou multiplicar. Oh, coisa boa, mandou embora do emprego, agora eu vou promover, vou te levar para um lugar melhor. Às vezes o que a gente pensa que é ruim, Deus está olhando e está dizendo: eita, oportunidade boa que agora eu vou ter de abençoar a vida desse meu filho que eu amo. E por último, agradeça o que você tem. Depois receba o que você não poderia ter pela tua própria força. Agradeça pelo que você tem, e então receba o que você não poderia ter ou conquistar com as tuas próprias mãos. Você recebe essa palavra nessa noite? Então agradece a Jesus, aplauda Ele, diga obrigado, Deus. Pode ficar de pé no teu lugar.